palavra do Senhor diz assim, leiamos: quando ele seguiu viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar. Pai, nós queremos no Teu nome, neste momento, pedir que o Senhor, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, fale conosco nesta manhã. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo em que as pessoas se orgulham de dizer que as suas agendas estão cheias. Vivemos em uma sociedade onde as pessoas, elas enchem-se de orgulho e de satisfação ao afirmarem expressões como: a minha agenda está superlotada, ou nessa semana não tive tempo nem para respirar, ou o dia precisaria de ter 48 horas, ainda assim seria insuficiente para cumprir as minhas demandas, etc, etc, e tantas outras frases que você já ouviu e que talvez você mesmo já criou ou que você está vivendo agora. Ou seja, vivemos dentro de um contexto que trabalhar de forma compulsiva é a máxima, e é algo como se fosse algo glorioso, algo como se fosse espetacular. São os denominados workaholics, ou os compulsivos por trabalho. Não que nós não devemos trabalhar e todos nós temos que trabalhar. A grande questão é que nós precisamos entender de uma vez por todas que Jesus, ou o próprio Deus, o Deus Trino, nos chamou para termos equilíbrio em nossa vida em todas as áreas. E é óbvio que se você dedicar todo o seu tempo para o trabalho, você não terá tempo para Deus, você não terá tempo para você mesmo, você não terá tempo para o seu cônjuge, para os seus filhos e para as demandas mais comuns do seu dia a dia. Quantas vezes você já afirmou ou já expressou tais frases? E você já parou para fazer a seguinte pergunta: qual a vantagem de ter uma agenda tão cheia, ao ponto de eu não ter mais tempo para mim mesmo, para minha família, para o cônjuge, para Deus, e assim sucessivamente? Quando nós abrimos a Escritura Sagrada, e nós vimos no domingo passado, que Lucas capítulo 9, ele está registrando algumas atividades de Jesus, dentre elas, a sua longanimidade para com seus discípulos, e nós vimos que 3 daqueles que se voluntariaram-se a seguir Jesus foram desqualificados. Mas quando a gente faz a leitura do primeiro versículo do capítulo 10, você vai perceber que há aqui 70 discípulos qualificados para o trabalho, e eles foram enviados como embaixadores. E a pergunta que eu faço é: qual é o seu papel e o meu papel como cristão na sociedade em que nós estamos inseridos? E nós temos que ver que, como embaixadores, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 24, nós somos os representantes de Cristo aqui na terra, neste mundo tenebroso, nesse mundo que jaz em trevas. Diz o texto, capítulo 10, versículo 1 ao 24, que Cristo, ele vocaciona, ele envia e ele dá autoridade àqueles discípulos. E o mais importante é o retorno daqueles discípulos,
quando eles estão eufóricos, porque eles chegaram em Cristo e disseram: Senhor, até os demônios nos submetem. E Cristo diz: vocês deveriam alegrar-se pelo fato do nome de cada um de vocês estar registrado no livro da vida. É isso que vale a pena. Mas também nós vamos perceber que há outro papel que nós temos que desenvolver como irmãos, como crentes, como povo do Senhor, que está no capítulo 10, versículo de número 25 ao versículo de número 37. Como irmãos, nós somos imitadores do Senhor para demonstrar misericórdia para com os necessitados. Nós lemos no início aqui do culto a passagem do bom samaritano, é justamente esta passagem. Quem é o meu próximo? E aqui eu chamo a atenção dos irmãos e das irmãs, que este é um ponto em que nós deslizamos muito, porque quando nós falamos do fato de nós termos misericórdia para assistir os necessitados, devemos entender que a prioridade que Deus nos dá é de cuidar primeiro dos de dentro de casa, é amar uns aos outros, é no mínimo saber o nome do irmão que está na mesma igreja, no mesmo hall de membro que você, é você saber o mínimo onde o seu irmão mora e qual a necessidade dele ou dela para que você possa auxiliá-lo, ou quando você tiver alguma necessidade, você apresentar para o seu irmão, para a sua irmã, sem nenhuma vergonha, para que você também seja ajudado ou ajudada. Mas mais uma vez nós vamos sair aqui hoje pela manhã da mesma forma como nós já entramos e saímos inúmeras vezes. Vamos entrar e vamos sair sem conversar com nenhum irmão, ou a não ser aquele irmão ou aquela irmã que eu já sou chegado dele ou dela. Mas os outros que eu nunca conversei, que eu não sei nem o nome, mas que eu sei que são meus irmãos, minhas irmãs, deixa-se para um momento oportuno. Quando? Não sei. Deus o sabe. Entende o quanto que nós pecamos diante de Deus com essas questões? Mas nós achamos que isso é tudo normal. Qual o problema de eu sair daqui sem conversar com um irmão ou com uma irmã? Qual o problema de eu sair daqui sem me preocupar com um irmão, com uma irmã que se está com uma necessidade ou não? Isso é trabalho do pastor, isso é trabalho da junta diaconal, não tem nada a ver com isso. O meu trabalho é vir aqui cultuar a Deus, como se cultuar a Deus fosse um trabalho. Não, não é. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós temos que nos constranger diante da palavra com as nossas atitudes que demonstramos domingo após domingo. Nós não podemos continuar da mesma forma, irmãos. Se esta igreja quer ser uma igreja forte na sua comunhão, nós precisamos conhecer uns aos outros. Nós precisamos nos aproximar uns dos outros. Precisamos conhecer as necessidades uns dos outros, para que assim juntos nós possamos, de fato, demonstrar misericórdia a partir de dentro. E também entender que este é o desejo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas há outro ponto aqui, que é o que eu quero destacar, do texto que nós lemos, capítulo 10, versículo 38 ao versículo 42, que tem a ver com a sua e com a minha adoração. Como adoradores do Senhor, nós ouvimos e servimos ao Senhor em tempo integral. É isso que o texto que nós acabamos de ler, onde tem o personagem Marta e Maria, ensina a nós. A nossa adoração, ela se compromete com o serviço e com o ouvir a palavra, ou ouvir o próprio Jesus Cristo, porque é aquilo que nós ouvimos de Cristo que vai dar direção para mim e para a sua adoração. É o que nós ouvimos de Cristo que vai dar direção para o meu e o seu serviço, porque se não for assim, não vale nada vir aqui domingo após domingo, ouvir a palavra de Cristo e não colocá-la em prática. Então eu quero nesta manhã rapidamente trazer algumas diretrizes sobre este tema, devoção e serviço ao Senhor. Devoção e serviço ao Senhor. A adoração constitui o cerne de tudo que somos e fazemos na nossa vida cristã. Porém, antes de representar Cristo como embaixadores, e antes de imitá-lo no seu ministério de misericórdia e de cuidado para com os de dentro e para com os de fora, é necessário aprendermos
nós precisamos aprender que temos que gastar tempos aos pés do Senhor. Nós temos que reorganizar a nossa agenda. Nós temos que parar de andar como manada no curso da sociedade. Nós temos que chegar em casa hoje, olhar para a nossa agenda, para as nossas demandas diárias, em todas as facetas da nossa vida como um todo, e temos que tirar tempo para a leitura da palavra, um tempo devocional e oração. Este é o princípio que vai reger todas as nuances, todos os caminhos que apontam para a nossa adoração. E isso nós aprendemos com Maria e com Marta. Maria de Betânia, irmã de Lázaro, e a irmã de Marta, aparece 3 vezes nos relatos dos evangelhos. E em cada uma destas ocasiões, nas 3 ocasiões, ela está sentada aos pés de Jesus. E eu não tinha ainda atentado para esse fato. Os 3 textos que apresenta Maria nos evangelhos, ela está sentada aos pés de Jesus. Ela sentou-se aos seus pés para ouvir a sua palavra, nesse texto que nós estamos, capítulo 10, versículo 39. Ela lançou-se aos pés de Jesus e dividiu com ele a sua tristeza, João capítulo 11, versículo 32. E ela chegou-se aos pés de Jesus e derramou o seu frasco de perfume, ou a sua adoração, em João capítulo 12, versículo de número 3. Quando nós olhamos para Maria e Marta, geralmente o que nós fazemos, a primeira leitura, é de que devoção, tempo para estar aos pés de Jesus com o trabalho, é algo que contrasta, é água e óleo. Nós temos a percepção no texto de que parece-me que aquilo é o que Jesus está mostrando para nós, que devoção, sentar aos pés de Jesus, com servir Cristo, não se interage. É algo que destoa, que está longe um do outro, mas é justamente o contrário que Jesus quer nos ensinar. Que o tempo diante dele e o nosso trabalho se entrelaçam, eles somam. Não tem como eu servir ao Senhor sem ouvir o que Ele está dizendo, e não tem como eu também ouvir e não servir. E é justamente isso que o texto vai apresentar para nós. Charles Wesley, certa feita, ele expressou a seguinte frase: fiel às ordens do meu Senhor, escolheria o que há de melhor, servir como Marta, com cuidadosa mão, e como Maria, com amoroso coração. Então nós, irmãos, devemos olhar aquilo que Jesus está nos ensinando nesta manhã. Jesus está dizendo para nós que devoção, adoração com serviço, eles precisam estar juntos. A nossa devoção fortalece o nosso serviço. O nosso serviço é o reflexo da nossa adoração. Bem-aventurados os equilibrados. Felizes são aqueles que têm tempo para ouvir a palavra e têm tempo para servir em todas as demandas do dia. E quando nós olhamos para o texto em si, nós vamos perceber a situação de Marta, da sua inquietude, da sua preocupação. Ela está recebendo Cristo com uma grande comitiva, ela queria servir a Cristo, e ela se inquieta, ela se preocupa, e na sua inquietação e na sua preocupação, ela desconsidera aquilo que é o importante, aquilo que é a prioridade, tem que ser a prioridade na minha e na sua vida. Não é que ela tinha que simplesmente sentar aos pés de Jesus e não servi-lo, porque Marta com certeza também estava em trabalho, mas ela percebeu e ela priorizou primeiramente ouvir a palavra para depois servir. Então nós olhamos para o texto e aqui nós devemos entender que poucas questões causam tanto estrago à vida cristã quanto tentar trabalhar para Cristo sem dedicar tempo a ter comunhão com Ele. Nada é mais desastroso, nada é mais prejudicial do que a gente servir ou tentar servir ou trabalhar em qualquer área da nossa vida sem considerar um tempo de comunhão com Jesus Cristo.
Para nós isso não faz sentido, porque João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. Maria entendeu qual era a prioridade. Para que eu possa servir ao meu mestre bem, eu tenho que aprender dele. Essa é a regra. Eu só vou ser instigado ao trabalho, eu só vou ser movido a trabalhar para o reino, eu só vou ser movido a servir o meu Cristo na minha igreja, na minha sociedade, a partir do momento que eu entender quais são as diretrizes, o que ele requer de mim, quando eu passo a ter o discernimento dos meus dons e dos meus talentos, para que estes sejam colocados à disposição de Cristo e para a edificação da igreja. O problema de Marta não era ter trabalho demais a fazer, mas permitir que o trabalho a distraísse, permitir que o trabalho a desgastasse, permitir que o trabalho trouxesse inquietação, preocupação ao coração dela. E a fala de Jesus para ela é direta: Marta, Marta, você anda inquieta, você anda preocupada. Inquietação, preocupação, Jesus pede para que a gente, inquietação e preocupação vai redundar em um aceleramento de uma ansiedade mais aguda, e nós ainda não entendemos o porquê que às vezes as nossas coisas, os nossos negócios, as demandas da nossa família, daquilo que circunda a nossa vida profissional, não dá certo. Sabe por quê? É porque nós estamos dando a prioridade errada. A prioridade errada. Nós estamos colocando o trabalho em primeiro lugar, em vez de colocar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por outro lado, Jesus não está dizendo também que você tem que ficar o dia todo sentado lendo a Bíblia e orando, porque o trabalhador é digno do seu salário. O que Jesus está ensinando para nós aqui é que nós precisamos buscar o equilíbrio, lembrando que existe uma prioridade única, exclusiva, que ele exige de nós. Lembra no texto capítulo 9, no final dos versículos, últimos versículos, por que aqueles discípulos foram desqualificados? Os 3, por causa da prioridade equivocada deles. E nós estamos na mesma batida. E nem quando lemos texto como este de Marta e Maria, ainda nós não somos tomados por esta percepção. O meu trabalho é importante, o seu trabalho é importante, mas o meu trabalho não é mais importante do que a prioridade que você tem que dar na sua vida devocional de leitura e oração aos pés de Jesus Cristo. Pastor, mas eu não tenho tempo para isso. A minha agenda, o senhor não conhece a minha agenda, pastor. O senhor não conhece o meu dia a dia. Se o senhor conhecesse, pastor, minha agenda, realmente, eu não conheço. Mas eu vou falar para você quem conhece. Cristo conhece a sua agenda. Ok? Cristo conhece a sua agenda. E para mim isso é suficiente. Sabe por quê? Porque Ele conhece a minha. Ele conhece a minha agenda. Ele sabe as minhas prioridades, como Ele sabe as suas prioridades também. Então nós precisamos entender, irmãos, para concluir, de que quando nós deparamos com algumas situações, que foi a que Marta deparou, na sua disposição de servir a Cristo e a sua comitiva, mas sem considerar que Cristo estava dentro da sua casa. Quando você abre João capítulo de número 12, versículo de 1 a 2, João dá a nós a entender que no terceiro encontro que Jesus estava na casa dela, Marta já tinha entendido que Cristo era a prioridade. Ela serviu da mesma forma, mas ela teve o seu tempo para ouvir Cristo. Ela teve tempo para sentar-se para ouvir o ensino de Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Depois, os nossos irmãos e irmãs. Depois, nós mesmos, e depois os nossos inimigos. É de suma importância passar tempo com Jesus cada dia, permitindo que compartilhe a sua palavra conosco.
A parte mais importante da vida cristã é aquela que só Deus vê. A parte mais importante da vida cristã é aquela que só Deus vê. É por isso que quando ele diz para você, quando você for orar, entre no seu quarto. E aquela oração em secreto, diante de Deus, para Ele não tem nenhum segredo, porque Ele é um Deus onisciente, onipotente. Então, ter esta prioridade na nossa vida, irmãos, eu creio que isso é esta prioridade que nós temos que bater nesta tecla todos os dias. Todos os dias. E é interessante que quando Lázaro morreu, e que Jesus foi lá para mostrar a sua glória, seu poder como Deus, ressuscitando Lázaro, as duas falas de Marta e de Maria eram de mulheres que tinham um compromisso e um comprometimento com Cristo profundo, só que ainda não discerniam aquilo que Cristo estava ensinando. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que nós temos que entender. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E por isso nós temos que atentar para as coisas que estão no nosso coração. E que precisa que a gente sonde e descartar aquilo que tem prejudicado a nossa caminhada cristã. Eis a chave para ter prioridades corretas. Jesus Cristo em primeiro lugar, depois os outros e por fim a nós mesmos. Algumas aplicações básicas, práticas para mim e para a sua vida. Nós somos embaixadores, como embaixadores nós somos representantes do Senhor aqui no tempo presente. A pergunta que eu faço é: quanto tempo você tem usado para tornar Cristo conhecido neste mundo? Qual é o tempo que você tem gasto da sua agenda para apresentar Jesus? Para os de dentro da sua casa, seus familiares, rol de amigos, rol da vida profissional, vizinhos e assim sucessivamente. Nós temos que ter um tempo para isso. Mas também nós fomos chamados como irmãos para cuidar um do outro, tendo Cristo como grande modelo. Pergunto: quanto tempo você tem gastado em assistência aos necessitados? Quanto tempo você tem gastado para conhecer pelo menos o irmão e a sua irmã que congrega na mesma igreja que você? Quanto tempo você tem gastado para chegar no seu irmão e na sua irmã e saber quais são as necessidades dos nossos irmãos e irmãs aqui? Se nós fôssemos passar um relatório da junta diaconal para a igreja, anualmente, e isso é colocado, mas não em minúcias, irmãos, esta igreja serve a muitos e muitos irmãos nas suas necessidades. Entende? E como é que nós sabemos que esses irmãos e essas irmãs estão carecendo do nosso cuidado? Porque eles vêm a nós sem ter medo. E abre o coração e fala: nós estamos necessitando nesta área, e a igreja, que é formada por mim e por você, age com misericórdia assistindo a estes e a estas, para a glória do nosso Deus. Mas também nós temos que entender que nós somos adoradores. E como adoradores, eu pergunto: quanto tempo você tem gastado na leitura da Bíblia? Eu fiz um desafio no dia 31 para dia 1º, para que nós pudéssemos ler a Bíblia toda neste ano. Quem começou a leitura da Bíblia no dia 1º de janeiro aqui? Parabéns. Eu espero que vocês motivem os que não começaram. Porque você pode começar hoje, amanhã de manhã a leitura, para que você possa concluí-la no dia... Hoje é o quê? 19? Lá para o dia 19 do ano que vem. Comece a ler a Bíblia hoje. E você vai perceber o quanto que isso vai mudar a sua vida. Quanto tempo você tem gastado em oração. Nós temos lançado um desafio aqui, e agora nós vamos colocar no aviso. Quarta-feira, 19h30, Deus, na sua graça, tem trazido em média de 30 irmãos e irmãs aqui para orar. Nós queremos chegar no final do próximo mês com 50 irmãos aqui. Para chegarmos aos 50 irmãos, você tem que vir.
Você que ainda não veio, venha quarta-feira, 19h30, orar. E eu falo para vocês que Deus já tem respondido com grandiosos milagres. Quanto tempo você tem gasto na sua devoção ao Senhor e quanto tempo você tem gasto no seu serviço a Deus? E por fim, eu pergunto, como é que está a sua agenda? Cheia? Se estiver, chegue em casa hoje, dá uma reorganizada no seu tempo, para que você possa ser agradável a Deus e somar aqui na igreja para a edificação dela mesma e para o crescimento do reino de Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar no nome de Jesus. Pai, nós queremos no teu nome agradecer-te por esta oportunidade que o Senhor nos dá. E eu, ó Deus, me constranjo diante do Senhor, porque não é uma, duas vezes, em que eu vejo, ó Deus, que o meu tempo, às vezes, não está organizado de acordo com aquilo que o Senhor deseja de mim, para que eu possa, ó Deus, dar prioridade ao Senhor na leitura da Escritura e oração, não porque eu sou pastor, mas porque eu sou crente, sou lavado e remido no teu sangue, mas na tua misericórdia, ó Deus, eu tenho feito esse compromisso com o Senhor, de ler a tua palavra e ter o meu tempo devocional todos os dias, e o Senhor tem me sustentado segundo a tua misericórdia. Eu peço que o Senhor fortaleça os irmãos e irmãs, para que eles também, ó Deus, despreendam-se no seu tempo, para que eles possam, ó Deus, ler a tua palavra, ter um tempo de meditação, ter um tempo devocional, para que a nossa adoração, ó Deus, a cada dia seja mais e mais, ó Deus, de acordo com a tua soberana vontade e de acordo com a tua santa palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém.